Bate-Papo Agora. O Fórum Econômico Mundial comemora 50 anos de história e desta vez quer medidas concretas, não apenas reflexões. O compromisso histórico de Davos é fazer do mundo um lugar melhor, melhorar o estado do mundo. E, pelo menos, a expectativa de boa parte da elite econômica é, na verdade, fazer negócio. Um estudo do Fórum Econômico Mundial mostra uma triste previsão sobre quanto tempo ainda deve durar a desigualdade entre homens e mulheres. Olá! Estamos de volta das férias com a nova temporada do Bate-Papo Agora. Eu sou o Leandro Machado e esta é uma edição especial sobre o Fórum Econômico Mundial. Muito se falou essa semana sobre o Fórum e ainda vai se falar muito nos próximos dias. Mas você sabe qual a importância desse encontro para o Brasil e para o mundo? Aliás, você sabe o que é o Fórum Econômico Mundial? Faz 50 anos que aconteceu a primeira reunião de um grupo seleto de empresários e economistas na cidade de Davos, na Suíça. A iniciativa foi do economista alemão Klaus Schwab, com a intenção de facilitar o diálogo entre empresários europeus e americanos. De lá para cá, o fórum cresceu em tamanho, projeção mundial e ampliou as discussões econômicas para os campos social, ecológico e político, além de outros temas que impactam o mundo. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Em linhas gerais, gente, é isso aí. Hoje, Davos reúne os mais importantes líderes mundiais, empresários, economistas, representantes da sociedade civil, de ONGs e acadêmicos para pensar soluções para o mundo. E foi para buscar soluções para os problemas do Brasil, sempre com base em evidências, que a gente se uniu no Agora. Portanto, nada mais natural que as discussões que acontecem no fórum sejam também pauta importante para a gente aqui. 3 dos nossos cofundadores e membros do Agora estão por lá esse ano participando do evento. O apresentador de TV e empresário Luciano Huck, o Ronaldo Lemos, que é advogado, professor e pesquisador, e também a Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo. Nesse episódio, você vai perceber, você que nos acompanha aqui no podcast agora vai perceber que ele está mais curto do que o de costume. Eu queria explicar para você a importância do Fórum Econômico Mundial e também falar um pouco sobre os bastidores do evento. Eu faço parte do Fórum Econômico Mundial há 4 anos, já estive em Davos e realmente é uma experiência muito interessante. Primeiro de tudo, pelo nível dos debates que acontecem lá. A gente está falando de futuro da educação, futuro da economia, futuro do trabalho, enfim, tudo muito instigante, muito interessante. Segundo, porque acontece numa cidadezinha pequenininha, muito pequenininha mesmo, do interior da Suíça e que fica durante uma semana abarrotada com todas as lideranças globais, professores, presidentes de países, chefes de Estado, enfim, é muita gente junto num só lugar e num lugar muito pequenininho. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês de interessante de Davos é que justamente por reunir todas essas lideranças, esses professores, acadêmicos, líderes de ONG, você encontra muita gente bacana e pode conversar com muita gente bacana. Eu, a última vez que fui, tive a oportunidade de encontrar o Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, ainda vivo, o Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, tive a oportunidade de conversar com ele, presidente de Luxemburgo, primeiro-ministro, aliás, de Luxemburgo, também tive a oportunidade de conversar, enfim. É um evento que você tem a oportunidade de chegar perto dessas pessoas que estão tomando decisões e que estão moldando o futuro do mundo. Então, fique ligado, fica ligada, porque no próximo episódio a gente vai conversar sobre o que foi debatido em Davos este ano e como isso afeta a nossa vida, inclusive aqui no Brasil. Para se ter uma ideia da importância do Fórum Econômico Mundial, ouve só esses números. Em 2020, são 3.000 participantes de 117 países.
Entre eles, 53 chefes de Estado, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nas salas do Congress Center em Davos, acontecem em torno de 340 palestras e workshops. E uma curiosidade, quase 90% dos carros usados pelas delegações e convidados são elétricos ou híbridos. Afinal, como esse encontro, que acontece numa pequena cidade da Suíça, com cerca de 11 mil habitantes, pode realmente mudar o mundo? Colaboração é a palavra-chave. Uma vez identificados os problemas pelo fórum, a ideia é que essa reunião favoreça o diálogo e o comprometimento dos participantes com as soluções para esses problemas. A Patrícia, nossa cofundadora, gravou um comentário sobre isso, enquanto ela caminhava para mais uma das reuniões lá em Davos. Você vai poder notar que ela está bem ofegante, porque eu vou te contar. Andar sobre a neve não é fácil, não. E essa época do ano neva muito lá em Davos. Então vamos ouvir aqui o que a Patrícia tem a falar sobre o tema deste ano. A gente teve uma sessão super legal e emocionante com o professor Schwab, que foi o fundador do fórum. O fórum está fazendo 50 anos, então ele trouxe muito o conceito da importância dessa rede de líderes. Participaram os jovens líderes globais, tem uma rede também que chama de Shapers, tem a rede dos líderes culturais, dos empreendedores sociais e também as de Changemakers. Essa de Changemakers, a gente da transformação me impressionou, porque tem pessoas, good morning, porque tem pessoas assim de 13, 14, até 19 anos, jovens incríveis que estão fazendo uma super diferença no mundo. E o que ele colocou foi a importância de nós trabalharmos juntos para a gente se doar aqui nesse período, receber muito, fazer muitas amizades, mas mais importante, fazer pontes entre pessoas que pensam diferente. E o tema do fórum esse ano é exatamente esse conceito de stakeholders, como é que a gente atua juntos para um mundo mais coeso, para um mundo mais unido. O conceito de sair do conceito de acionistas para o conceito de atores-chave, todos que são impactados pelo ecossistema de um negócio, de uma organização, muito além dos seus acionistas, dos seus donos. O fórum também, esse ano, está trazendo muito forte a agenda do clima, a agenda do crescimento inclusivo e sustentável. A Oxfam divulgou um relatório sobre desigualdade, que é bastante impactante, porque piorou bastante. Então é um tema que está sendo muito discutido aqui, desigualdade econômica, desigualdade social, de raça, de gênero. E qual é o papel da tecnologia, tanto para piorar esse contexto, como para melhorar, e o papel de governos para incentivar o uso correto das tecnologias, para pensar no futuro do trabalho, no futuro do empreendedorismo e da educação. Você acabou de ouvir a Patrícia comentar sobre o tema do fórum este ano, que é Stakeholders por um mundo coeso e sustentável, em tradução livre. Ou em bom português, quer dizer, todos por um mundo coeso e sustentável. Isso quer dizer que a mensagem principal do encontro do fórum esse ano é pensar um capitalismo mais inclusivo, com respeito ao planeta, aos nossos recursos naturais, mas que também promova mais igualdade e desenvolvimento social. Nas palavras do fundador, o Fórum está a abandonar progressivamente os temas da quarta revolução industrial, centrados na tecnologia, para se focar nos negócios responsáveis do ponto de vista ambiental. A crise climática está mesmo no topo das preocupações do Fórum. Num relatório sobre riscos globais divulgado na semana passada, que foi elaborado por 750 especialistas e tomadores de decisão do mundo todo, o Fórum afirmou que as graves ameaças ao clima são responsáveis por riscos de longo prazo para o planeta. Pela primeira vez, nas perspectivas de 10 anos da pesquisa, os 5 principais riscos globais mais prováveis de acontecer são todos ambientais. A Amazônia enfrenta a pior onda de incêndios em 7 anos. Segundo o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, as manchas de vazamento de óleo na região litorânea do norte e nordeste do Brasil já atingiram mais de 150 localidades.
O incêndio que tem devastado parte da Austrália alcançou proporções inimagináveis. Especialistas dizem que a área atingida equivale a 4 vezes a cidade de Nova York. Milhões de jovens saíram às ruas hoje em 150 países na maior manifestação da história em defesa do meio ambiente. A necessidade da gente priorizar a preservação da floresta amazônica foi um dos assuntos do artigo escrito pelo Luciano Huck, publicado semana passada como aquecimento para a Semana de Davos. Além desse texto de aquecimento para o fórum, o Huck também participa na programação oficial de um importante debate sobre liderança na América Latina na quinta-feira, dia 23 de janeiro. E como a gente sabe, o debate sobre a questão climática vem crescendo. E durante o fórum aconteceram outros protestos de ambientalistas. Inclusive agora já a famosa ativista sueca Greta Thunberg, uma jovem, como você sabe, de 17 anos que está liderando discussões sobre o clima no mundo todo, participou de algumas falas, de algumas palestras. A grande expectativa era o encontro da Greta com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que já criticou a ativista algumas vezes. Trump pediu cuidado com os pessimistas, mas Greta trouxe o realismo ao fórum. A ativista de 17 anos ecoa a esmagadora maioria dos cientistas do mundo. Ela pediu o fim do investimento em energia suja. Em nome dos filhos dos participantes, cobrou um corte drástico nos gases que aquecem o planeta. Apesar da Greta ter chegado com status de estrela nessa edição, a baixa participação feminina em Davos enfrenta críticas, óbvio. Em 2020, as mulheres são somente 24% do total de participantes do evento. Eu lembro que quando fui, há 2 anos atrás, pela primeira vez e já numa tentativa de aumentar a participação feminina no encontro, Davos tinha escolhido como anfitriãs do evento somente mulheres. Eles têm esse costume de escolher todo ano alguns anfitriões, algumas anfitriãs do evento. E há 2 anos atrás, pela primeira vez, foi somente mulheres. Então, eles têm recebido críticas e têm tentado aumentar a participação. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso com a Patrícia Ellen no próximo episódio, mas ela já comentou um pouquinho sobre o assunto outras vezes. Vamos ouvir. Mas tem um dado que realmente me choca, que é a participação feminina na liderança, no setor público e no setor privado, que não passa nunca de 15%. A gente sempre fala de 10% a 15%. Na entrada, nas empresas, no governo, a gente sempre tem uma participação mais ou menos equivalente, então metade homens, metade mulheres. Nos cargos de chefia, a gente chega a ter 37% de mulheres, mas quando a gente chega nos cargos de liderança, as mulheres desaparecem. E a Ilona Szabo, que também é cofundadora do Agora, escreveu um artigo sobre esse tema, depois de também participar de um encontro de mulheres no Fórum Econômico em 2018. Ela gravou um comentário para a gente. Diz aí, Ilona. O Fórum faz um esforço grande, inclusive na nossa rede de jovens lideranças globais. É obrigatório ter essa divisão entre homens e mulheres, então a gente tem aí uma igualdade de gênero quase de acordo aí com a população global de 50% de mulheres e 50% de homens, mas a gente não vê isso quando a gente olha os painéis, quando a gente vê a representação na participação, por exemplo, em Davos, que aí não chegamos a nem a ter 25% de mulheres participando. Isso faz diferença porque muitas vezes as questões que podem parecer aí marginais, questões não tão importantes ou centrais para debates, ficam de fora, porque o homem gosta de falar mais de business, mais da questão dura, em especial quando tem a discussão sobre economia é tão priorizada. Os painéis mais incríveis que eu vi em Davos tinham participações de mulheres. Um que me impactou muito, na verdade, vi alguns painéis com ela, foi com a Jacinda Ardern, que também é
da minha rede de jovens lideranças globais. Ela é primeira-ministra da Nova Zelândia, foi muito jovem eleita primeira-ministra, foi mãe ao ser primeira-ministra, foi a Davos e falou em vários painéis sobre mudanças climáticas, questões de saúde mental e, obviamente, também questões de economia. Mas ela estava em todos esses debates representando aí vamos dizer, as preocupações e trazendo um olhar que eu diria que é um olhar muito mais humano para problemas que não podem só ser tratados com números, né? Eu sou uma grande entusiasta dos números e apoio as políticas públicas baseadas em evidências, mas eu acho que os números muitas vezes podem nos enganar se a gente só olhar um lado que é basicamente econômico, racional, e não olhar o lado que a gente precisa atentar, que é cuidar das pessoas, ver se na prática o que a gente está desenhando enquanto política pública está respondendo às necessidades das pessoas. Então, acho que eu tenho essa percepção e, por observação, digo que as mulheres que estão em posições de liderança conseguem ter um olhar além muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Também vi um painel com Angela Merkel, que foi muito bacana. Há várias discussões sobre a inclusão das mulheres em posições de liderança, Christine Lagarde, do FMI, Michelle Bachelet, tantas outras mulheres que estão lá representadas, e para nós, enquanto mulheres, eu poder ver que elas estão nos painéis e falando sobre esses temas é absolutamente reconfortante, né? A gente pelo menos já abriu e já está sentado à mesa, mas tem muito que melhorar. Eu acho que o mundo ficará mais igualitário e reduzirá aí as desigualdades, terá mais empatia e um olhar mais humano quando mais mulheres puderem estar sentadas e tomando decisões. Vamos trabalhar junto para isso. Davos costuma ser considerado por alguns críticos como um evento seletivo e às vezes até um tanto secreto. Mas não é bem assim. Isso acontece porque existe uma regra, conhecida como Chatham House Rule, que proíbe a divulgação da autoria de tudo que é dito nos debates. Na prática, significa que você pode divulgar as informações, pode divulgar os temas que foram debatidos durante o evento, mas sem dizer de quem partiram as ideias ou afirmações que você está relatando. De qualquer forma, há uma enorme quantidade de jornalistas cobrindo esse evento todo ano, o que obviamente ajuda a democratizar essas informações e temas discutidos lá, apesar da regra de Chatham House. Se por um lado é mais difícil comentar o que é dito nessas salas fechadas com essa regra, por outro, isso evita discurso vazio e ensaiado, principalmente dos chefes de Estado que participam, e permite, claro, que os participantes se expressem, então, com mais liberdade. Ainda em relação à privacidade, eu me lembro de uma curiosidade, que são as cores das credenciais lá em Davos. Elas definem bem qual é a possibilidade de circulação. São vários prédios, é um prédio central, mas são vários outros, o evento ocorre em vários prédios nessa cidadezinha, e a cor do seu crachá é que te dá acesso ou não a algumas dessas áreas. Eu lembro bem que o crachá com o botão prateado era para os mais altos funcionários de governo, para chefes de estados ou grandes empresários. Obviamente que esse crachá com o botão prateado te dá acesso a vários lugares. E também permite que quem tem esse crachá participe de jantares e reuniões exclusivas. É bom dizer que alguns jornalistas também têm acesso a essas reuniões e jantares. Mas a maioria dos jornalistas fica mesmo com crachá laranja, que é mais restrito, claro. Assim como o violeta, que é para o pessoal técnico, e o verde para as delegações dos países. De resto, todo mundo com crachá branco. O fato é que o que é discutido no fórum repercute durante todo o ano no mundo todo e serve de base para agendas e tomadas de decisões de governos, de empresários e até de representantes da sociedade civil. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre os principais assuntos debatidos nesta edição do Fórum Econômico Mundial de 2020.
O presidente Jair Bolsonaro não foi ao fórum este ano, mas mandou uma comitiva liderada pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. A gente vai conversar sobre a participação do Brasil também no próximo episódio. Eu te espero para continuar esse papo. Este episódio teve áudios do Eurochannel, TV Globo, Globo News, TV Record, Rede TV, TV Brasil, SBT e TV Cultura. E se você quer fazer parte do Agora, vai no nosso site e cria seu cadastro em agoramovimento.com/participe. Você vai receber os episódios do Bate-Papo Agora antes de todo mundo, além de vários outros conteúdos exclusivos. Para encontrar mais informações sobre o Movimento Agora, além do nosso site, a gente também está nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram e até o LinkedIn. Este episódio teve produção de Melissa Gadelha, roteiro e pesquisa de Juliana Aquino, edição de som da 2G Conteúdo e fotografia de Marcos Vinícius. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Bate-Papo Agora.